Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de leitura e imagens. Hoje é dia 20 de julho de 2021. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre a Lei Maria da Penha e eu vi que foi um assunto que vocês gostaram, porque vocês aprenderam mais um pouco como funciona essa questão das leis. Então, hoje, eu trouxe uma outra lei para vocês começarem a ter acesso a essa questão de leis, conhecer os seus direitos e tal. Então, essa lei que eu vou falar um pouco para vocês hoje é sobre a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Também vou falar um pouco sobre o Manual de Acessibilidade e etc. E aí, pessoal, na aula de hoje, uma coisa que eu quero aqui chegar num acordo com vocês é o seguinte: nossa aula é de leitura. Então, assim, é, lembram que semana passada eu fiz uma pergunta para vocês, perguntando se vocês tinham o costume de ler? A maioria, assim, uns 88% respondeu que não lê muito, que as leituras que fazem é no WhatsApp e que não tem esse costume mesmo de ler livros e tal. Quando vocês forem fazer a prova do IF, vocês vão ter essa questão das três leituras, os três textos e tal. Então, eu estou fazendo a nossa questão dessa leitura toda semana para vocês irem se habituando a ler e interpretar o que vocês estão lendo. Então, assim, essa semana eu vou ler um pouquinho, vou falar um pouco mais para vocês sobre inclusão, acessibilidade, que é um dos possíveis assuntos de temática da, da prova do IFRN no final do ano. Então, assim, eu estou trazendo essas leis para vocês irem se acostumando com esses assuntos e tal, que podem ser assuntos recorrentes da prova. Então, toda semana eu vou trazer um assunto assim. Então, semana passada foi essa da Lei Maria da Penha, a gente já trabalhou como fazer redação. É, eu estou pensando também em trazer para vocês um pouco falando mais sobre direitos humanos, é, a lei, é, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que protege vocês. Então, assim, toda semana eu vou tentar trazer algum assunto que a gente possa desenvolver e pensar sobre. Então, essa semana é sobre inclusão e acessibilidade, e nós vamos ler essa lei, um pouquinho sobre essa lei brasileira da inclusão. A lei brasileira da inclusão, ela foi sancionada em 2015. O que significa sancionada, pessoal? Sancionada quer dizer que ela foi aprovada pela presidenta da República, que na época era a Dilma Rousseff, em 2015. Então, essa é uma lei que existe desde 2015, e aí eu vou começar aqui com vocês essa leitura, vocês vão acompanhando. Tá dando para ver direitinho aí a minha tela com vocês? Vamos lá. Eu vou começar aqui com o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. O que significa isso, pessoal? Que todas as pessoas são iguais e têm os mesmos direitos, ok? Na teoria, isso é o que seria o certo, mas na prática a gente sabe que não é como acontece. Então, eu vou passar aqui mais um pouco. O que seria essa inclusão social? Pessoal, se a gente for pensar na inclusão, toda inclusão ela é social. Por que a inclusão é social? Porque a ideia de incluir é que as pessoas elas tenham dignidade entre a sociedade. Então, que ela seja integrada, que ela seja mesmo incluída socialmente, que ela consiga fazer as coisas como qualquer outra pessoa. Então, a inclusão social ela prevê a integração de todos os indivíduos, independente da condição física, da educação, do gênero, da orientação social, sexual, da etnia e todos os aspectos envolvendo a pessoa humana. E aí tem essa imagem aqui que mostra a diferença entre igualdade e equidade. Nessa primeira imagem aqui, que mostra a igualdade, todos os bonequinhos eles têm essa caixote
o caixotezinho de madeira. Todos têm igual, então isso é igualdade. Só que o que acontece, pessoal, as pessoas elas têm necessidades que são necessidades diferentes. Então, assim, esse primeiro bonequinho aqui, ele mesmo sem esse caixotezinho, ele consegue assistir o jogo ali atrás. Vocês estão vendo? Esse segundo aqui, ele realmente precisa de um caixotezinho para ele conseguir ver, porque ele é um pouco mais baixinho, mas aí ele, com um caixote ele consegue ver. Já esse outro que é bem pequenininho, ele precisa de dois caixotes para conseguir ver como os outros dois estão vendo. Então, para que todos tenham a mesma altura, esse daqui precisa de dois caixotes, esse de um e esse de nenhum. Então, a equidade é isso. Anotem essa palavra aí, equidade, porque a equidade ela é algo que vocês podem usar até como uma palavra chave na hora da redação de vocês. Então, assim, a equidade, ela é isso, ela é uma forma dessa justiça social e que as pessoas elas vão ter necessidades diferentes para ter oportunidades iguais. Vou ler aqui com vocês. Equidade pode ser definida como uma justiça natural, reconhecer que todos precisam de atenção, mas não necessariamente dos mesmos atendimentos, porque pessoas elas são diferentes e têm necessidades diferentes e precisam de soluções diferentes para terem oportunidades iguais. Até aqui, todo mundo entendeu qual que é a diferença de igualdade e equidade? Deixa eu ver aqui no chat. Boa noite, Eduarda, Carlos Lima, Gabriela, Aline, Tainá, Laíse, Eduarda, Vitória, Maria Clara, Cauane, boa noite para todo mundo que está aqui. Josilene, boa noite. Fabrício disse que não entendeu, então coloca aí no chat qual que é a sua pergunta. O que você não entendeu, Fabrício? Ó, a diferença de igualdade e equidade é que as pessoas elas precisam de situações diferentes. Vamos dar um exemplo aqui. Ó, por exemplo, para eu conseguir ver a tela do meu computador agora, eu preciso de óculos, certo? Já uma pessoa cega, ela mesmo de óculos, ela não vai conseguir enxergar uma tela de computador. Então, essa pessoa ela vai precisar de uma solução diferente para ela assistir uma mesma aula. Sim, Fabrício chegou agora, por isso que ele está perguntando. Então tá, pessoal. Aqui, todo mundo disse que entendeu. Então, beleza. Boa noite, Jaiana. Eu vou passar para a próxima. Depois, se no final vocês ainda não tiverem entendido, aí eu explico de novo, certo, Fabrício? Vou continuar aqui. E aí, pessoal, tem uma coisa que se chama capacitismo. O capacitismo é uma atitude preconceituosa e discriminatória que vê a pessoa com deficiência inapta. Vocês já ouviram que essa palavra é inapta? Inapto seria o mesmo que incapaz, ou seja, inapta para o trabalho, ou seja, inadequada para o trabalho, ou incapaz de cuidar da própria vida. E aqui tem uma mulher que ela não tem os braços, não tem a perna. Isso daqui é uma charge. Então, lembram que eu falei para vocês que sempre vai ter uma charge nas redações? É mais ou menos isso. Sempre vai ter uma charge que é relacionada ao assunto. Aí eu coloquei essa charge aqui para a gente ver uma explicação sobre o capacitismo. E aí tem a mulher, ela está fazendo as coisas no computador com a boca, e aí ela tem tipo como se fosse um palitinho que ela vai usando para tocar as teclas do computador. E aí uma pessoa fala, oh, incrível. Aí o outro homem fala, oh, parece um milagre, porque ela mesmo sem os braços e sem as pernas, ela está conseguindo mexer no computador. Aí a outra mulher vai e fala, é inacreditável o que eu estou vendo. E aí a outra mulher, a última aqui, fala, pensei que ela não seria capaz de tal tarefa. E aí qual que é o pensamento dela aqui, ó? Um dia eles vão acostumar que não somos um ET, que não somos ET. Então ela está querendo dizer que todas as pessoas elas têm capacidades. Então, pessoal, o capacitismo é isso, quando duvidam da capacidade de uma outra pessoa porque ela tem uma deficiência. Esse outro termo está tranquilo? Todo mundo entendeu o que é o capacitismo?
perguntando aqui no chat. Todo mundo entendeu? Ok, posso continuar? Vamos lá. Vou continuar aqui. Qualquer coisa vocês perguntam aí. Vitória, boa noite. Quando surgiu a lei da inclusão da pessoa com deficiência? Sancionada em 6 de julho de 2015. Sancionada, que foi o que eu falei para vocês no começo da aula, aprovada. Sancionada é igual a aprovada. Em 6 de julho de 2015, pela Presidenta da República, a Lei 13.146, Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, destina a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui no chat. Vocês conhecem alguma pessoa com deficiência? Estou olhando aqui as respostas. Deixa eu ver aqui vocês respondendo. Jaiana diz que sim. Então, pessoal, quando uma pessoa ela tem deficiência, ela vai precisar ser incluída. Eu acredito que na escola, mesmo, vocês devem ter algum colega que tem algum tipo de deficiência física, e assim, essa deficiência ela não deve ser impedimento para a aprendizagem dela no âmbito escolar, certo? Então, assim, é importante que todas as pessoas tenham conhecimento sobre essa lei, porque a gente convive com pessoas e assim, se a gente for ver no Brasil, tem uma média de 6% da população com algum tipo de deficiência física, ou seja, de cada 100 pessoas, umas 6 tem algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, intelectual. Então, João Vitor está perguntando se começou há muito tempo. João Vitor começou há mais ou menos uns 5 minutos, 10 minutos. Vou continuar aqui, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, certo? Então, o que diz a lei brasileira da inclusão da pessoa com deficiência? A deficiência, ela não está na pessoa, e sim no meio, que não é capaz de suprir as necessidades advindas de seus atributos pessoais. Então, o que que a gente, o que que João Vitor está falando aqui, que estava no privado para ele há 10 minutos atrás. João Vitor estava no privado porque eu atualizei aqui e aí mudou as configurações, entendeu? Então você tinha que ter atualizado. Foi mal. Mas eu avisei no grupo quando eu mudei para começar a aula. Vamos lá. O que diz a lei brasileira da inclusão? Que a deficiência ela não está na pessoa, mas sim no meio. Então, o que a gente pensa quando a gente escuta essa frase? Que o meio, a gente tem que, de alguma forma, suprir essa necessidade das pessoas para que elas consigam se adaptar na nossa sociedade. Isso é a inclusão. Então, para que essa lei ela tenha uma aplicação, o que é considerado? São 14 tipos São 14 pontos e eu elenquei 6 aqui para vocês, que é a acessibilidade. A acessibilidade é você conseguir dar acesso às pessoas a tudo, assim, seja um acesso de uma escada, e no lugar de uma escada tem uma rampa para que uma pessoa cadeirante ela possa subir naquela rampa, seja uma acessibilidade de algum tipo de material, como, por exemplo, um teclado adaptado, um mouse, uma pessoa que possa auxiliar aquela pessoa, por exemplo, uma pessoa que tenha surdez, que ela tenha um ajudante, uma pessoa que saiba Libras, que possa fazer a tradução para ela. Então, sempre tem alguma coisa que vai poder dar acessibilidade para aquela pessoa. O desenho universal é quando a gente já pensa nos equipamentos que eles possam ser usados por qualquer pessoa, independente dela ter uma deficiência ou não, e
equipamentos que sejam adaptados também, certo? A tecnologia assistiva e a ajuda técnica, a tecnologia assistiva é assim, todo tipo de tecnologia que ela pode auxiliar aquela pessoa. E a ajuda técnica, como eu disse, um ajudante que pode fazer uma leitura, leitura de Libras, um técnico de Libras, alguma coisa nesse sentido, um auxiliar de sala. Então, aquela pessoa que vai estar ajudando tecnicamente aquela pessoa a desenvolver as suas tarefas. As barreiras são tudo que impede uma pessoa de conseguir se comunicar, de conseguir fazer o seu trabalho. As barreiras são tudo que impede uma pessoa de conviver em sociedade normalmente, sabe? E a comunicação por exemplo, se você é uma pessoa que é cega, como que você vai conseguir entender o que tem numa imagem quando você está mexendo no celular? Então, assim, a gente pensar na comunicação para que as pessoas consigam ser incluídas é a gente pensar em uma comunicação acessível. Uma comunicação, por exemplo, uma coisa que pode fazer a diferença para as pessoas é, por exemplo, legendas no, no Instagram, por exemplo, nos stories. Se tiver uma legenda nos stories do Instagram, uma pessoa que tem surdez, mas que sabe ler, ela vai conseguir entender o que está escrito, o que aquela pessoa está querendo comunicar, a mensagem que está sendo passada ali. Eu vou continuar aqui, se vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntando, que eu estou de olho no chat aqui do lado. O que é deficiência? A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência considera como deficiência aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental. Mental, a gente não está mais usando esse termo, deficiência mental, a gente usa o termo deficiência intelectual ou sensorial, o qual interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, quando a gente pensa numa deficiência, a gente pensa na deficiência do ambiente em receber aquela pessoa. Então, a pessoa, antes de ela ter uma deficiência, ela é uma pessoa como outra qualquer. Então, ela precisa ter condições para viver em sociedade, para viver normalmente da maneira mais normal possível, certo? Então eu vou continuar aqui, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. I'm Forever Music diz que só conseguiu entrar agora. Vamos lá, pessoal. Essa daqui é uma parte importante. É importante esclarecer que o termo portador de deficiência foi substituído por pessoa com deficiência pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Então, que o Brasil ratificou com valor de emenda constitucional em 2008. Então, assim, o termo portador de deficiência foi substituído por pessoa com deficiência. Vocês conseguem entender a diferença do termo portador de deficiência para pessoa com deficiência? Quando a gente fala portador, a gente está dizendo que aquela pessoa ela tem uma deficiência. E quando a gente diz que a pessoa é com deficiência, a gente está dizendo o quê, pessoal? Ó, a pessoa ela não porta, ela não carrega a sua deficiência. Ela tem a deficiência e antes de ter a deficiência, ela é uma pessoa como outra qualquer. Então, tem essa palavra aqui, que é ratificou. Eu quero como que se diz? Eu quero enfatizar aqui para vocês que ratificar é diferente de retificar, certo? Eu vou colocar aqui para vocês. Ratificar
Estou colocando aqui no chat. Vamos lá. Ratificar é confirmar, validar e retificar é igual corrigir, certo? Então eu coloquei. Ah, Iana. Então, assim, Iana falou que é portadora de deficiência. Eu espero que a aula ela seja útil para você, Iana, para que você consiga entender os seus direitos. É, e, assim, eu espero contribuir com essa aula de alguma forma que ela seja útil, assim, para você conhecer melhor os seus direitos. Então, é, é importante a gente sempre enfatizar isso, que a pessoa ela não porta uma deficiência, ela não carrega a sua deficiência. Ela tem a deficiência e antes de ter a deficiência, ela é uma pessoa como outra qualquer. E é importante essas pessoas serem cientes dos seus direitos, certo? Fiquei feliz em saber, Ana, e espero contribuir com a aula com você e que os outros também. Maria Clara disse que tem um irmão que é autista. Então, Maria Clara, eu também espero que a aula ela seja útil também para você conhecer um pouco mais sobre os direitos das pessoas com deficiência. A aula hoje eu pensei assim para vocês assim de uma forma que sejam assuntos que sejam úteis no dia a dia de vocês, que sejam assuntos que vocês possam levar para a vida mesmo. Então, assim, saber que vocês de alguma forma têm um familiar próximo, que vocês têm alguma deficiência, é algo importante para mim, porque eu sei que o trabalho ele está valendo a pena. E Ana, motor, assim. Eu vou chegar na parte que eu vou falar um pouco das deficiências motoras. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Vou continuar aqui, que a gente tem muita coisa ainda para ver. Então, pessoal, o que são essas barreiras? As barreiras, elas são condições ou situações que impedem que determinados grupos de pessoas interajam com a realidade à sua volta. Então, a gente tem esses 6 tipos de barreiras. As barreiras elas podem ser urbanísticas, arquitetônicas, de transportes, atitudinais, tecnológicas ou de informação. A barreira urbanística a gente entende como a barreira existente nas vias, nos espaços públicos, públicos e privados. Por exemplo, as barreiras urbanísticas a gente entende como uma via quando você está andando na rua e tem você não consegue subir numa calçada, ou que tem, por exemplo, algum impedimento ali que você consiga andar pela calçada. As arquitetônicas por exemplo, quando você vai na escola, se a escola não tiver uma rampa para uma pessoa que é cadeirante, não conseguir subir na escola, não conseguir entrar, então isso daí. Os transportes, por exemplo, um transporte que a pessoa não consiga entrar, que a pessoa não consiga subir dentro de um ônibus. Então a gente tem que pensar nessas limitações que tem para a pessoa que nesse caso aí, uma pessoa cadeirante, ela não conseguir, ou uma pessoa cega, ela não conseguir andar dentro dos transportes, ela não saber aonde vai descer, porque não tem nada que sinalize para ela. É, e de comunicação e informação. Vamos lá. De informação e de comunicação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens, de informações por intermédio de sistemas de comunicação de tecnologia da informação. Ou seja, por exemplo, se uma pessoa que tem deficiência auditiva, ela não consegue se comunicar no Instagram porque ali ela não consegue ouvir os histories, ou ela não consegue assistir um vídeo no YouTube porque o vídeo não tem legenda, entende? Então, tem essa questão da comunicação, da informação também, quando a gente pensa que, por exemplo, uma pessoa ela não consegue assistir a aula porque ela não vai conseguir ter acesso às informações. Por exemplo, o professor está dando a aula
e ele está de costa para o quadro, e aí aquela pessoa ela não consegue ouvir porque ela tem algum tipo de deficiência auditiva. Então a gente tem que pensar assim, que na comunicação, por exemplo, um professor que tem um aluno com deficiência auditiva, ele tem que sempre falar para frente da turma, se ele não souber Libras, mas se ele tiver um aluno que ele consiga fazer leitura labial, ele tem que falar de uma forma mais lenta, para que aquela pessoa ela consiga entender como que aquela pessoa está gesticulando e falando, porque aí ela conseguindo interpretar a partir da leitura labial, ela vai conseguir entender o que está falando. Então tem também as barreiras tecnológicas, o acesso à internet, todas essas barreiras tecnológicas que dificultam e impeçam o acesso da pessoa às tecnologias, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência motora e ela não consegue mexer no mouse, por exemplo, então ela precisa de um mouse apropriado, ou uma pessoa que tem algum problema motor que ela não consiga mexer no teclado de um computador, por exemplo, então ela precisa de um computador que tenha uma colmeia. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que é um computador com uma colmeia. Que aí ele não vai tocar em várias teclas ao mesmo tempo, vai conseguir ajudar eles e tal, certo? Então eu vou continuar aqui. Essa parte das barreiras deu para entender, pessoal? Vou passar para o próximo tópico aqui. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês colocam no chat. Eu estou de olho sempre. Inclusão. A inclusão, no seu conceito mais puro e simples, defende que a sociedade deve ser modificada e se adaptar para incluir todas as pessoas. Quando a gente fala de incluir todas as pessoas, a gente diz todas as pessoas sem exceção. A sociedade ela precisa ser modificada para se adaptar, para incluir todo mundo. A gente precisa que todas as pessoas elas façam parte, que elas consigam de alguma forma interagir em sociedade. Então, essa interação ela é super importante. A inclusão é o processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana. Quando a gente fala em diversidade, a gente diz a diversidade composta por etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiência e outros atributos, como a participação das próprias pessoas na formulação e execução dessas adequações. Quando a gente fala sobre a participação das próprias pessoas na formulação e execução dessas adequações, é a gente, por exemplo, perguntar agora, por exemplo, a Iana, que falou que tem uma deficiência motora, é eu chegar, se eu sou o professor dela na escola, perguntar o que ela precisa para que para que a aula seja mais proveitosa para ela, entendeu? Então, tanto eu quanto professor, quanto a Iana, como minha aluna, ela pode dizer o que, que ela precisa para ela ter um melhor rendimento na aula. Então, assim, essa troca é importante, a gente saber o que aquela pessoa precisa. Não é eu que não tenho uma deficiência ir lá e falar o que aquela pessoa precisa. Eu preciso que ela diga o que ela precisa e aí nós, como sociedade, todo mundo, precisamos fazer com que aquelas adequações sejam feitas para tornar o mundo melhor para aquelas pessoas que precisam de alguma alteração naquela coisa que já está fechada, entendeu? Vamos lá, vou continuar aqui. A acessibilidade. A acessibilidade, ela também ela tem seis tópicos principais. E aí eu vou começar aqui com vocês. A acessibilidade é oferecer possibilidade de transpor as barreiras, ou seja, transpor é ultrapassar as barreiras que existem na nossa sociedade, garantindo que todas as pessoas elas possam participar de diversos âmbitos sociais. Então, quando eu digo diversos âmbitos sociais, eu não digo só que uma pessoa que tem uma deficiência ela precisa participar da escola. Ela precisa sim que a escola seja o primeiro lugar adaptado, mas ela precisa que a nossa sociedade como um todo seja adaptada para ela. Então, assim, a gente precisa que a pessoa com deficiência física, ela, ela, ela tenha acesso a chegar àquela escola. A gente precisa encontrar formas de que a pessoa
ela consiga chegar até a escola, por exemplo, que depois que ela termina a escola, que ela consiga chegar até o seu trabalho. A gente precisa que os lugares eles se equipem e que essas mudanças elas sejam feitas para atender aquelas pessoas também. Então vamos lá. A primeira das barreiras da acessibilidade que precisa ser transposta é a acessibilidade arquitetônica. Ou seja, a gente precisa fazer com que tenha a ausência de barreiras ambientais, físicas, nas residências, nos edifícios, nos espaços urbanos, nos equipamentos urbanos, nos meios de transporte, individual ou coletivo. Então, a primeira acessibilidade que a gente precisa propor é a arquitetônica. Vamos lá. Depois, a gente tem a comunicacional, ou seja, a ausência de barreiras na comunicação. Interpessoal. Interpessoal é entre pessoas, na comunicação escrita, na comunicação virtual, acessibilidade no meio digital. Para garantir essa dimensão da acessibilidade, é importante a aprendizagem de línguas de sinais, a utilização de textos em braille, textos com letras ampliadas, por exemplo, com uma pessoa com baixa visão, o uso de um computador com leitor de tela. Então, para tornar acessível a comunicação, preciso dessas coisas. Então, vamos lá. Até aí, pessoal, tá tudo ok? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu colocar aqui no chat. Pronto, eu vou continuar aqui. Qualquer coisa, eu respondo as dúvidas aí. Evelyn disse que sim. Então, Evelyn, pode perguntar sua dúvida que eu respondo. Letícia Emanuele falou que não. Arm Forever Music disse que não, tá tudo ok. Fabrício não. Evelyn que falou que tem dúvidas, então eu vou esperar ela perguntar aqui, aí eu respondo. Vou passar para a próxima slide. Enquanto isso. Ah, tá. Ela disse que eu posso continuar. Sim, que eu podia continuar. Beleza, beleza. Vou continuar aqui. Estava esperando você perguntar. Outra barreira que a gente precisa ser transposta é a da essa acessibilidade atitudinal. Quando a gente fala da acessibilidade atitudinal, é a barreira, é a ausência de barreiras impostas por preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Ou seja, se vocês estão numa sala que tem alguma pessoa com algum tipo de deficiência, trata ela bem, trata ela como outra pessoa qualquer da sala, sabe? Não tratar ela com estereótipo, assim, uma pessoa, por exemplo, que tem alguma deficiência intelectual, sabe? Você tratar ela com respeito, ter uma atitude respeitosa para com o outro. Então, essas atitudes elas auxiliam na garantia dessa dimensão da acessibilidade. Programas de sensibilização e de conscientização e a convivência com a diversidade humana. Então, assim, por exemplo, a nossa aula de hoje, ela ajuda a transpor essas barreiras atitudinais. Então, ela ajuda a acabar e dar acessibilidade, transpor mesmo essa ausência de barreiras de preconceito. Fazer com que vocês vejam a deficiência e vejam o outro de outra forma. Você veja com mais respeito, com mais igualdade, com mais equidade, com mais dignidade. E aí tem a programática. O que seria essa programática, pessoal? Quando a gente fala uma questão programática, a gente está falando, às vezes, de leis que são a gente conseguir transpor essas barreiras imperceptíveis, que muitas vezes são de políticas públicas. Quando eu falo em políticas públicas, eu estou falando em leis, decretos, portarias, que são o quê? Documentos que assim, a gente, enquanto sociedade, principalmente vocês que são tão jovens, vocês ainda
não sabem ou não têm tanto acesso a essas leis, decretos, portarias. Então, assim, por exemplo, a nossa aula de hoje, vocês estão tendo acesso a uma lei brasileira de inclusão. Então, vocês estão tendo acesso, vocês estão aprendendo sobre as leis. Então, isso ajuda vocês a ampliar a visão de vocês sobre esses direitos. E aí existem também normas, regulamentos. Então, por onde a gente anda tem algum tipo de norma ou regulamento que são institucionais, empresariais, etc. Então, a gente vive cercado por essas barreiras que são de políticas públicas, de leis, decretos, portarias, mas a gente muitas vezes não sabe por desconhecer. Por isso que é uma aula como a de hoje, que vocês estão aprendendo sobre esses direitos, é importante para vocês aprenderem sobre essa programática. E aí tem as barreiras metodológicas, a gente precisa dar acesso e transpor essas barreiras com a ausência de barreiras nos métodos, teorias, técnicas de ensino-aprendizagem escolar, de trabalho profissional, ação comunitária, social, cultural, artística, de educação dos filhos, ou seja, familiar, etc. E aí, instrumental, quando a gente fala em transpor essas barreiras, na ausência de barreiras nos instrumentos e utensílios de trabalho, estudo, lazer, recreação profissional, escolar, comunitária, etc. Por quê? Auxiliam na garantia dessa dimensão da acessibilidade aos recursos de tecnologias que são incorporados o que em lápis. Às vezes uma pessoa que tem uma deficiência motora, ela não consegue segurar um lápis, uma caneta, uma régua. Então, assim, são materiais que eles podem ser adaptados como teclado de computador, mouse, pranchas, que aquela pessoa ela consiga ter uma lente de aumento, alguma coisa que ela consiga enxergar. Então, sempre essa parte instrumental tá a ver com os instrumentos, a gente transpor essa barreira dos instrumentos e fazer com que essas pessoas tenham acesso. E aí, o que é a tecnologia assistiva? Eu não sei se vocês já viram na escola que tem uma sala, que é a sala de NEE, que é a sala de necessidades especiais, que os nossos alunos eles têm acesso. E tem uma professora lá que uma vez por semana chama as pessoas que têm alguma deficiência física para conversar e ter uma aula com ela, onde ele vai aprender alguma coisa relativa à acessibilidade. Então, isso faz parte das tecnologias assistivas. A tecnologia assistiva, ela engloba os recursos e os serviços. Os serviços é quando a gente fala em serviços, a gente fala em ajuda técnica. E aí ele tem como finalidade oferecer possibilidades de acesso, uso e participação de pessoas com deficiências, ou seja, corresponde a estratégias que objetivam promover independência, qualidade de vida e inclusão social para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Vou passar aqui para o próximo. Aqui, pessoal, um exemplo é um teclado com colmeia acrílica. A colmeia acrílica esse é, esse protetor aqui de, de teclado. E para que ele serve, pessoal? Esse teclado com a colmeia acrílica, ela vai servir para que uma pessoa que tenha um problema de coordenação motora, de mobilidade, que ela consiga acertar as teclas do mouse. Porque para algumas pessoas que têm algum tipo de deficiência física, principalmente motora, é difícil que ela consiga teclar sem bater em várias teclas ao mesmo tempo. E com o teclado de colmeia, ela vai conseguir tocar nas teclas certas uma por vez. Então, isso vai ajudar com que as pessoas consigam ter esse acesso a, por exemplo, usar um teclado, usar essas ferramentas que são comuns no dia a dia. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta importante, que é o mouse de botão. A gente está acostumado a ver o mouse dessa forma aqui, ó. Então a gente está acostumado a ver o mouse dessa forma. Mas aí uma pessoa que ela tem algum tipo de deficiência motora, por exemplo,
ela não vai conseguir, dependendo da deficiência dela, usar o mouse. Então ela vai precisar disso daqui, porque ela pode colocar nesses plugs adaptadores. Ó, esse daqui é o mouse todo cheio de plugs e cada um vai servir para uma coisa. Para ele movimentar o mouse para cima, para baixo, para o lado, para o outro lado, para fazer com que toque. Então, cada um deles vai servir, por exemplo, para fazer o clique duplo. Parece que é muita coisa aqui, que são vários comandos, mas assim, é porque a gente consegue fazer vários comandos com dois dedos aqui que a gente às vezes nem percebe com um mouse comum. E aí tem isso daqui, dá para dar o clique duplo, para fazer com que arraste alguma coisa e leve para o outro lado. Então, são vários botões para vários comandos. Não é só para cima, para baixo, direita, esquerda. Tem também essas outras possibilidades de dois toques, mudar e tal. O Richard Félix falou que até sem ser deficiente, você já foi para a sala? Tá bom. Vou continuar aqui. As barreiras que as pessoas com deficiência física encontram no meio digital. Vamos lá. Todas as barreiras físicas, as barreiras que a deficiência física encontra no meio digital. Funcionalidades que não podem ser ativadas pelo teclado, exigindo o uso do mouse. Falta de organização do documento ou página na web, tornando a navegação pelo teclado muito lenta ou trabalhosa. Atividades com um tempo limite, por exemplo, para fazer uma avaliação, a pessoa precisa de mais tempo, e aí uma prova é só de 50 minutos, mas aquela pessoa ela precisa de mais tempo para fazer a prova, precisa de, por exemplo, 1 hora e meia. Então, existe esse limite de barreira de tempo também. Tecnologias e dispositivos que necessitam de muita precisão para o manuseio, funcionalidades que são ativadas somente através da combinação de várias teclas, que é o que a gente faz no teclado. Às vezes a gente clica no botão, aí arrasta, aí vai para um lado, aí vai para o outro. Então, isso daí, para uma pessoa que não tem deficiência, pode parecer fácil, mas para a pessoa que tem algum tipo de deficiência e ela não consegue segurar aquele botão, tem essas dificuldades também. Então, é, então aqui, ó, pessoas com deficiências podem ter dificuldade de pressionar várias teclas ao mesmo tempo. Ou às vezes ela vai pressionar uma tecla e clica em várias ao mesmo tempo. Então tem esse tipo de dificuldade que às vezes uma pessoa sem deficiência ela não percebe. Por que a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência é tão importante? A lei de número 13.146 de 2015, conhecida como Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, busca assegurar e promover condições de igualdade, equidade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por uma pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Certo, pessoal? Até aí alguma dúvida? A gente ainda vai daqui a pouco para o texto 2, ó. Vamos para o texto 2. Então, a gente terminou o nosso texto 1, que foi falando da lei. Agora a gente tem o nosso texto 2. Lembra para vocês que eu falei para vocês já em outras aulas que são 3 textos no IF. Sempre são 3 textos principais. E aí o primeiro é um texto amplo, falando sobre um contexto. O segundo é um texto que vai mostrar para vocês dados. E o terceiro é geralmente uma charge. Certo? Então a gente tem esses três textos. E aí a gente vai fazer essa leitura agora do segundo texto. O segundo texto agora, ele é um texto sobre educação inclusiva, num site que eu encontrei. Era um portal de notícias chamado Diversa, Educação Inclusiva na Prática. E aí, é uma matéria do dia 3/8 de 2018, que foi escrita, ó, aqui é o nome das pessoas que escreveram a matéria. Lucas Micas, quer dizer, Laila Micas,
Liliane Garcês e Luiz Henrique de Paula Conceição. Foram essas 4 pessoas que escreveram esse texto, intitulado IBGE constata 6,7 de pessoas com deficiência no Brasil com nova margem de corte. E aí aqui tem o site disponível e o acesso, que foi o dia que eu montei a aula de vocês, que eu fiz no dia 17. Então foi o dia que eu tive acesso essa matéria. Vou continuar aqui. Antes de começar a leitura, eu vou beber um pouquinho de água. Encher aqui o meu copinho de água para ir bebendo, que é muita coisa para ler. E agora é um texto mais de leitura mesmo. Eu expliquei para vocês já os principais pontos, então agora vai ser um texto mais de leitura mesmo. Então, todo mundo acompanhando comigo a leitura. No processo de aprimorar a discussão sobre o monitoramento de indicadores sobre pessoas com deficiências no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lançou o Panorama Nacional e Internacional da Produção de Indicadores Sociais. O documento apresenta o estado da arte sobre... O que é estado da arte, pessoal? Quando a gente fala em estado da arte, nesse caso, não tem nada a ver com arte de desenho, pintura e escultura, gravura, nada disso. Quando a gente fala estado da arte sobre uma questão, a gente está querendo falar sobre a quantas andam os dados relativos a determinado assunto. Então, ou seja, é a gente fazer um levantamento sobre um determinado assunto e entender como que está com relação àquele assunto na nossa sociedade. Então, o documento apresenta o estado da arte sobre dados relativos a diversos grupos, como jovens, idosos, povos indígenas, pessoas com deficiência, além da abordagem étnico-racial, de gênero, entre outros. Um de seus objetivos é contribuir para a identificação de eventuais lacunas nas abordagens temáticas empreendidas. Vou passar para a próxima página. No que tange aos desafios para a produção de indicadores sobre pessoas com deficiência, o panorama traz o histórico da definição e da classificação dessa parcela da população. Em seguida, as recomendações internacionais da Organização das Nações Unidas, ONU, e da Organização Mundial de Saúde, OMS. Então, pessoal, sempre é bem capaz de vocês encontrarem alguma coisa falando sobre a ONU ou a OMS nos textos do IF, porque são dados que são recorrentes e que as pessoas buscam quando vão fazer esse tipo de texto, ok? Para a construção de indicadores ao longo das últimas décadas, a experiência de alguns países na coleta de dados desses segmentos da população e, por fim, a experiência no Brasil. É importante a gente ler esses textos que às vezes eles parecem ser bem chatos, porque vocês têm que acostumar com esses termos, pessoal. Porque senão, na hora que vocês forem fazer a prova de vocês, vocês não vão entender o texto 2. Então, eu vou sempre falando sobre esses termos que são falados nesse segundo texto, para que vocês consigam entender na hora da leitura do texto que vai cair na prova. Ninguém sabe qual que é o texto ao certo que vai cair, nem a temática. Por isso, a gente está estudando diversos assuntos, certo? Cada semana a gente vai lendo um assunto diferente para que vocês consigam ter uma visão ampla sobre diversos assuntos. Então, a partir do momento que vocês têm essa visão ampla sobre os assuntos, vocês vão conseguir entender melhor os textos na hora da prova e vocês vão conseguir também fazer análises assim de uma forma mais eficaz na hora da prova. Eu vi que algumas pessoas saíram, acho que devem ter achado a aula muito chata, então assim, 5 pessoas saíram depois que eu comecei a ler o segundo texto, devem estar achando difícil. Mas assim, pessoal, deem uma chance para isso, porque é isso, conhecimento
Vocês têm que ter conhecimento amplo sobre vários assuntos. Então, assim, tá um pouquinho chato, mas, mas vai valer a pena daqui para frente, quando vocês forem fazer a prova, podem ter certeza. Continuar aqui. Pessoal, se vocês também não estiverem entendendo, vocês podem também me chamar e dizer o que vocês não estão entendendo que eu explico, tá certo? A grande novidade no percentual das pessoas com deficiência no Brasil utilizando a mesma base de dados do Censo 2010, o IBGE aponta que a proporção das pessoas com deficiência na população é de 6,7%, bem inferior aos 23,9% anteriores. Quais as explicações para essa redução drástica? Então, pessoal, no censo de 2010, eram considerados como pessoas com deficiência 23,9% da população. E aí, mudaram as métricas, ou seja, mudaram a forma de enxergar quem tem alguma deficiência, e aí caiu para 6,7%. Mas por que teve essa mudança? Nova margem de corte. A partir de sugestões do grupo de Washington, de estatística sobre deficiência, vinculado à Comissão de Estatística da ONU, dentro do censo é medido o grau de dificuldade em domínios funcionais centrais para a participação na vida em sociedade. Na resposta às questões, o entrevistado é convidado a avaliar a dificuldade que tem em relação a enxergar, ouvir, caminhar, subir escadas, a partir de uma escala que contém os seguintes itens: nenhuma dificuldade, alguma dificuldade, muita dificuldade ou não conseguem de modo nenhum. Então, pessoal, antes, quando alguém dizia que tinha alguma dificuldade, era considerado como uma pessoa que tinha algum tipo de deficiência, porque ela tinha alguma dificuldade. Quando eles mudaram essas métricas, passou a considerar como pessoa com deficiência só quem não consegue de jeito nenhum e pessoas com muita dificuldade. Então, assim, quem tem pouca dificuldade já não foi considerado como uma pessoa com deficiência, de acordo com essa sugestão de estatística aí do grupo de Washington. Considerando os mesmos dados coletados em 2010, o IBGE mudou a forma de interpretá-los, criando um novo indicador na margem de corte anterior. Foram contadas as pessoas que responderam ter alguma dificuldade em pelo menos um dos quesitos. A proposta atual é que sejam agrupadas apenas as pessoas que têm muita dificuldade ou que não conseguem de modo algum, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Além disso, foi feita uma adaptação do questionário proposto pelo grupo de Washington, GW. Então, pessoal, uma coisa que é importante vocês também prestar atenção nesses textos. Ó, aqui agora só está escrito GW. Então, se eu não tivesse prestado atenção na primeira vez que apareceu aqui, ó, grupo de Washington, GW. Então, eles colocam aqui a primeira vez o que é e a sigla, e depois eles vão ficar colocando só GW. Então vocês têm que sempre ficar de olho quando eles colocam aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó, o GW, que é o grupo de Washington, porque das próximas vezes eles vão colocar só GW, que foi o caso aqui, ó. Além disso, foi feita uma adaptação do questionário proposto pelo grupo de Washington. Uma parte da pergunta principal foi transformada em orientação auxiliar, sendo lida de forma opcional pelo agente censitário. No formato original, a pergunta proposta pelo grupo é: você tem dificuldade de enxergar mesmo usando óculos? Já a adotada no censo ficou: tem muita dificuldade permanente de enxergar? Se utiliza óculos ou lente de contato, faça sua avaliação quando estiver usando. Com essa mudança, há a possibilidade de a dificuldade ser alta mesmo na inexistência de deficiência, como no caso de pessoas que utilizam lente coletiva de grau elevado. Então, aí o que eles quiseram ver aí?
que antes até uma pessoa que usava uma lente de óculos mais grossa, mas que conseguia enxergar, ela era considerada como uma pessoa com deficiência. Aí eles mudaram a forma de fazer a pergunta, que é: você tem dificuldade de enxergar mesmo usando óculos? E aí, e aí eles foram mudando a forma de fazer as perguntas para fazer com que as pessoas fossem identificadas. Quem tem uma deficiência ou quando a pessoa usa um óculos, ela consegue resolver o problema dela. E aí eles passaram a entender que a pessoa que a pessoa usando óculos, ela consegue corrigir o problema dela, ela não é considerada mais como uma pessoa com deficiência. E aí, pessoal, em que pese os novos índices convergirem com os dados obtidos na primeira pesquisa nacional de saúde, em 2013, que estima que a porcentagem de 6,2% das pessoas com deficiência no Brasil, é importante ressaltar que a metodologia dessa pesquisa privilegiou o modelo biomédico de conceituação de pessoa com deficiência e se afastou da perspectiva social adotada pelo questionário do censo. Vamos lá, traduzir o que está querendo dizer aí. João Vitor está perguntando se está caindo. Aqui não, João Vitor. Para você está caindo? Se cair, volte. Vamos lá. Em que pese os novos índices convergirem com os dados obtidos na Pesquisa Nacional de Saúde. Ó, aqui, ó. Pesquisa Nacional de Saúde, PNS. Então, se eles usarem de novo, eles vão colocar só PNS. Em 2013, que estima que a percentagem de 6,2% de pessoas com deficiência no Brasil, é importante ressaltar que a metodologia dessa pesquisa privilegiou o modelo biomédico, ou seja, a forma que os biomédicos eles conceituam uma pessoa com deficiência e se afastou da perspectiva social adotada no questionário do censo. Tá, deixa eu passar aqui, mas aqui está tranquilo. Alinhamento ao modelo social da deficiência. O lançamento do Panorama Nacional e Internacional de Produção de Indicadores Sociais, com as características apresentadas no seu principal ponto positivo, mostra a busca por aprimoramento. O que significa aprimoramento, pessoal? Aprimoramento quer dizer melhorar os indicadores sociais do Brasil e a preocupação em mensurar, medir a significativa parte da população que possui deficiência, sua importância, considerando sua riqueza de contextos históricos internacionais e metodológicos, está justamente na oportunidade de visibilizar dados e possibilitar debate social qualificado, configurando-se como ferramenta de pressão dos órgãos oficiais do governo na geração de políticas públicas. Ou seja, dessa forma, uma forma de fazer com que questione as leis atuais e busque melhorias para a nossa sociedade. E, nesse sentido, o documento remete à necessidade de alinhamento com o que está posto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências da ONU, aqui só apareceu ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que no Brasil faz parte de nossa Constituição Federal. A Constituição Federal é um documento de 1988, é um documento que atualmente tem 33 anos. A Constituição Federal é um documento principal que rege as leis, assim, com referência a tudo que diz com relação às pessoas e à nossa sociedade. A Constituição Federal é um documento que ele rege nossa sociedade em diversos âmbitos. E aí, pessoal, e a urgência em realizar uma consulta a organizações de pessoas com deficiências para a definição das prioridades a respeito das necessidades de dados, em termos da educação, como direito de todos, como pretende se mostrar
em um próximo artigo, a obtenção de dados sobre crianças e adolescentes com deficiência na população, estratégia da Meta 4 do Plano Nacional de Educação, é imprescindível para a universalização do acesso à educação básica. O que quer dizer essa universalização, pessoal? Quando a gente fala em universalização, a gente está falando em um acesso para todas as pessoas. Ou seja, que todas as pessoas, independente do que for, ela tem acesso à educação básica. O que é a educação básica, pessoal? A educação básica é o ensino que vai desde da criança pequenininha até o ensino médio. Então, a educação básica é esse período aí. E aí, a gente tem a educação básica e o ensino superior, que seria a universidade, certo? E aqui, pessoal, são os dados. Ó, o que eu queria mostrar para vocês? Que na primeira pesquisa, que era considerado mais de 20% da população com deficiência, aqui em laranja são as pessoas que disseram que têm alguma dificuldade. Então, aqui, pessoas que disseram que têm alguma dificuldade, estava em aqui, ó, quase 20% com problemas de de visão. E aí, esse espaço aqui, que é em média um pouco mais de 3%, entre 3,5% das pessoas aqui, ó, dizem que tem grande dificuldade, ó, que é o rosa. Então vocês têm que sempre ler esses dados aqui, que foi o que disseram que tem grande dificuldade. E aqui em azul escuro são as pessoas que não conseguem ver de modo algum, elas não conseguem ver de jeito nenhum. Então, antes era considerado tudo isso daqui como pessoa deficiente, e aí mudou a lei, mudou a forma de entender quais são as pessoas com deficiência, e passou a vir até aqui, pessoas que têm grande dificuldade. Aí aqui, com deficiência motora, antes era considerado mais ou menos uns 7,5%, 8% da população, e aí deu uma diminuída aqui, ó. E aí passou a ser considerado 2,5% da população. Aqui auditiva, que era considerado 5%, aí caiu para 1%, um pouco mais de 1%. E aqui são os que não podem de modo algum. Aqui, pessoal, quando está com esse azul, um azul diferente aqui, quer dizer que possui alguma deficiência mental, intelectual. Uma pessoa que tem essa deficiência intelectual seriam, por exemplo, as pessoas com síndrome de Down. Não tem como dizer se ela tem alguma dificuldade grande ou pequena, ela apenas possui. Ela tem aquela deficiência. Então, independente do que fizer, ela tem aquela deficiência. Não tem um aparelho que vai mudar que aquela pessoa tem ou não a deficiência intelectual. Estão entendendo? Aquilo já está no genes dela. Então é importante entender essa diferenciação e compreender essas coisas. Vou passar aqui para o próximo. Qualquer dúvida? Boa noite, Letícia. Vi agora aqui no chat. Qualquer coisa pode perguntar aí. Aqui, pessoal, são dados atualizados do IBGE, também referente ao censo de 2010. E aí a gente tem dados do Brasil e de São Paulo, capital, para vocês terem uma noção aqui de como que a gente consegue ver. E outra coisa também que eu quero falar com vocês sobre esses dados aqui, que é muito comum de acontecer na prova do IF. Não só na prova do IF, mas vestibular também, e etc. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, pessoal, eles colocaram como que eu digo? Aqui eles colocaram um gráfico em que está falando só a porcentagem de deficiência. Então, vocês olham aqui, ó, 42% de pessoas com deficiência visual, eles não estão falando com relação à sociedade no geral. Aqui eles estão falando só com relação à deficiência. Então, aqui, a gente pegando 100% das pessoas
só pessoas com deficiência. Então, isso significa que de 100% das pessoas com deficiência, ou seja, aqueles 6% da sociedade, a gente consegue separar eles. Então, agora a gente está falando só deles. Então, aqueles 6% se tornam os 100% de pessoas com deficiência. E aí, desses 6%, que são o 100% total de pessoas com deficiência, a gente tem 42% deles são pessoas com deficiência visual, 28 são com deficiência motora, 16 de deficiência intelectual e 14 de deficiência auditiva. O que não é muito diferente se a gente olhar os dados a nível de São Paulo. Ó. 42% aqui também, 27%, 28%, o 3, que é deficiência intelectual, 16%, 16%, o 4, deficiência auditiva, 15%, 14%. Então, a gente pode ver que a gente fazendo esses parâmetros Brasil ou fazendo de uma capital, que seria São Paulo, a média ela é muito parecida. Há alguma dúvida até o momento? Então, pessoal, se vocês verem, por exemplo, numa prova, dois gráficos aqui diferentes, como esse daqui, ó, se colocar esses dois lado a lado, está querendo dizer que aqui a gente está falando com relação à população em geral. A gente tem 6,2% da população com alguma deficiência, 6,2% de acordo com a população em geral, mas se a gente for separar e fazer os quantitativos só de deficiência, 42% dessa deficiência é visual, 28% é motora, 16% intelectual, 14% auditiva. Deu para entender essa parte, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu vou passar, vou continuar, daqui a pouco eu pergunto aqui. Daqui a pouco eu falo de novo aqui. Peraí, deixa eu continuar. Eu estava encontrando aqui uma parte que dá para fazer enquete com vocês. Então daqui a pouco eu vou começar a fazer as enquetes. Vamos lá. Aqui, pessoal, nosso texto 3. O nosso texto 3 é a parte das charges. Então, a gente chegando nessa parte das charges, o que, que a gente está vendo aqui? Uma charge que mostra uma... Aqui a gente está vendo uma charge que mostra uma pessoa cadeirante na frente de um lugar de inclusão social. E aí o que, que a gente pode ver sobre isso? Que tem uma escada e não uma rampa. Então aqui, esse lugar ele proporciona realmente uma inclusão social. Se ele já na entrada ele não tem nenhuma rampa para atender as pessoas, isso é inclusão social? Então a gente tem que pensar nesse sentido, se as pessoas elas estão sendo atendidas, certo? Deu uma travadinha aqui, vou continuar. A nossa charge 2 é aqui falando sobre um assunto que a gente viu lá no começo, que é um homem admirado porque está vendo uma pessoa cadeirante com uma mulher. Aí ele vai e pergunta: Olá, quanto tempo? Depois que você ficou assim, nunca mais te vi. Ou seja, depois que você ficou assim, depois que ele ficou cadeirante. Quem é essa bela moça? Sua irmã? Sua prima? Sua cunhada? Sua amiga? Cuidadora? E aí ele fala: Não, é a minha mulher. Ou seja, ele não está acreditando que um homem que é cadeirante ele pode ter uma esposa bonita. Vocês estão vendo como que é o capacitismo? O capacitismo é isso, quando uma pessoa ela não acredita na capacidade daquela pessoa por ela ter uma deficiência, seja ela de fazer alguma coisa, de ter
de se casar, de ter uma vida normal, construir uma família e etc. Então, o capacitismo ele fala disso, não só na capacidade física de fazer alguma coisa, mas também de conquistar alguma coisa na sociedade, de ser uma família ou alguma coisa nesse âmbito mais geral. Pronto, vou para a próxima. Aqui, pessoal, é uma charge falando sobre a falta de acessibilidade. E aí é uma crítica no trabalho do ilustrador Ricardo Ferraz. E aí, ó, tem uma garagem aqui. A garagem tem uma rampa, mas essa rampa ela fica no meio, atrapalhando a calçada. Então, tem uma rampa aqui, mas essa rampa ela impede que o cadeirante passe e ele impede que a mulher com um carrinho de bebê passe também. Então, nessa crítica aqui, o que está querendo mostrar para vocês? Que assim, não é porque é uma rampa que ela vai ser inclusiva. Nesse caso aqui, a pessoa construiu uma rampa para o carro dela e ela está aqui atrapalhando a acessibilidade das pessoas. Ou seja, a questão é, da acessibilidade urbana de uma pessoa cadeirante. Então, é isso. A gente viu essas três charges aí. A primeira falando sobre essa acessibilidade, deixa eu achar aqui. A primeira falando sobre a inclusão social, que é a falta de uma rampa, uma escada, no lugar dessas ironias mesmo sobre a inclusão. A segunda sobre capacitismo. E a terceira sobre essa questão mesmo da rampa e de uma rampa ela não ser acessível também. Então, assim, vocês veem de uma imagem, como a primeira da inclusão, que não tinha rampa, para uma rampa que também pode atrapalhar, dependendo de como ela foi colocada. Certo? Então, isso daí foi para vocês pensar um pouco. E agora eu tenho algumas perguntas aqui para vocês. E aí, é sobre o que é a deficiência. Vocês conseguiram entender o que é a deficiência? O que é a inclusão? Vamos lá, qual que é o termo correto? Portador de deficiência ou pessoa com deficiência? Então, qual que é a diferença de inclusão e acessibilidade, por exemplo, pessoal? São alguns termos assim que eu coloquei aqui para vocês pensarem um pouco, para vocês conseguirem pensar um pouquinho aí sobre esses assuntos. O que é acessibilidade? A inclusão, vamos lá. Deficiência, a deficiência quando a gente fala da deficiência que ela pode ser física, ela pode ser uma deficiência visual, ela pode ser uma deficiência motora, ela pode ser uma deficiência intelectual. E aí a inclusão seria a gente conseguir proporcionar é, aquela dignidade e o acesso à pessoa e que ela seja incluída em diversos âmbitos da sociedade. O correto aqui, pessoal, portador de deficiência ou uma pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência, o Rodrigo falou. Aí o que é acessibilidade, que é a gente conseguir dar acesso em diversos âmbitos, que aí eu coloquei aqueles 6 exemplos para vocês de acessibilidade, que é a acessibilidade atitudinal, a acessibilidade urbanística, a acessibilidade em vários aspectos aí. E aí, para vocês citarem 2 tipos de acessibilidade, só que eu acho que eu já falei aqui, 2 tipos de acessibilidade, se vocês captaram aí.